Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Então, trazendo aqui mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, link na descrição desse vídeo para deixar os créditos e direitos autorais. Olá, Fora Esporte, muito boa noite, segunda-feira, 24 de novembro de 2025, é o início da semana da final da decisão da Copa Libertadores da América, com ampla, muito ampla cobertura dos canais ESPN, por essas e outras, principalmente por essas, o Tetra começa a semana aqui ao vivo e a cores, no presencial, melhor impossível, assim como a sempre presença tão de desejada da sua parte. Também desejada. Também desejada. Tá todo dia. Mas se ele tivesse, pega no seu pé pra enche o saco. Olha. Quem nunca me encheu o saco na vida é o Eugênio Leal, que hoje substitui o incomparável. Cadê o incomparável? Chinelinho? Tá de folga pré-viagem? Cadê você? Um dia só pra eu fazer a mala? Que isso? A empresa tá muito dadivosa. Ele tá naquele spa, day spa, como é que é? Que fica um dia no spa, relaxando. Sim. Dia de príncipe. Isso, massagem com pedras quentes. Príncipe Pascoal. Isso. O Senhor dos Anéis. Aí não. Enquanto isso, Eugênio Leal bate escanteio, cabeceia e defende. Tá demais. Porque tava agora há pouquinho lá em Manchester, acompanhando mais um tropeço do United, mesmo com um jogador a mais durante quase toda a partida, perdeu para o Everton e ainda tem terceiro tempo, não tem não, Eugênio? Muito boa noite. É isso aí, boa noite. Tem linha de passe? Tem? Tem de tudo. Para todos os gols. Tá voando. Mas é que me avisaram que o Zinho estava no programa hoje presencial, eu falei, não posso deixar de participar. Aí eu pedi para me colocar aí no jogo. Eu ia até ir brindar contigo aí. Maravilha, o malvadão, ó, abriu. Será que já temos um campeão brasileiro, Zé Elias? Boa noite. Comigo? Não. Boa noite, Pirral, boa noite, vovozinho, boa noite, grande Eugênio, boa noite a todos. Eu acho que assim, onde se ainda estiver, né, se tiver a possibilidade matematicamente, você tem que acreditar. Eu acho que ainda tem, são 9 pontos, né? São 4 pontos de diferença, são 9 pontos. Eu acho que as possibilidades são bem remotas, de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Parece que o Palmeiras vai colocar um time reserva para jogar contra o Atlético, uma série de outras coisas. O Abel deve preparar o time para Palmeiras contra o Grêmio. Contra o Grêmio, desculpa. É o Flamengo que joga contra o Atlético. Desculpa, eu troquei o jogo. Mas assim, não dá para desacreditar, não. Sabendo desse Palmeiras, da forma como o Abel, eu acho difícil. Porque o Flamengo tem uma vantagem considerada, mas assim, enquanto tiver possibilidades, é sempre bom acreditar. Tetra, enquanto um dos finalistas da Libertadores não faz um golzinho às 5h30, o outro que a gente cobrava no final da semana passada uma grande apresentação, fez essa grande apresentação contra o Bragantino. Bom, boa noite, né? Agora sim, Zé Elias, Eugênio, meu parceiro. O Pascoal também, que deve estar lá, perninha pra cima. E é o fã de esporte, que é a razão da gente estar aqui. Agora. Tá pegando os cremes. Ele falou que vai aprontar tudo lá e tal, para me esperar. Olha, ele tá falando aqui que estou vendo vocês e torcendo muito por todos. Amanhã, rumo a Lima. Garoto, esse beijo, Pascoalzinho. Esse chique, estão fazendo a unha, ele tá mandando aqui foto com aquelas pedras quentes, a moça fazendo massagem no pé, ele bem relaxado. Muito bom. Mas, Plihal, assim, eu entendo que a vantagem do Flamengo ficou enorme, né? Faltando 3 jogos, 4 pontos de vantagem, é uma vantagem considerável, mas eu não concordo com a fala do Abel. O campeonato está entregue, dizendo que já acabou o campeonato. Vi muitos comentários, né, de companheiros e eu sigo muito aquilo assim. Eu sempre fui um cara de motivação, né? Um cara que sempre acredito que é possível. Então, o treinador, o comandante, para mim, o maior treinador da história do Palmeiras, me decepcionou essa fala dele, sabe? Até para Libertadores também. Não pode, numa entrevista coletiva, chegar e falar assim, o campeonato acabou. Tem gente que está confundindo, achando que ele falou que
tá entregue para o Flamengo, porque o Flamengo foi beneficiado. Não tem nada disso. A expressão dele é que, para ele, o campeonato acabou, que o Flamengo, com essa vantagem, não perde mais o campeonato. Mas eu acho que ele, como um grande motivador, um grande líder, um grande gestor, o cara que ganhou tudo no Palmeiras, o cara que sempre colocou... Ele não entregou contra a LDU. Não. Quando tomou de 3-0 lá, não falou assim, 90 minutos, tem 90 minutos... Incendiou a torcida, incendiou o grupo. Os 90 minutos no Allianz são muito longos. Eu acho que o Flamengo tropeça, hein? Nesses 3 jogos que o Flamengo tem, que são complicadíssimos, porque vai pegar um Atlético Mineiro, muita gente assim, cara, pressão, cobrança no Atlético, para perder o título. Eu acho que isso até faz o jogo contra o Flamengo, do Flamengo ficar pior. Dá uma resposta. Se já fosse campeão... Se já estivesse com vaga garantida na Libertadores, o Atlético Mineiro, seria um jogo mais festivo, tem a rivalidade Flamengo e Atlético, mas agora, com essa pressão dos jogadores, os caras têm que correr. E mais, hein? O torcedor do Atlético, o Clube Atlético Mineiro, tem uma enorme rivalidade com o Flamengo. Muito. E viu o Flamengo, ano passado, ser campeão da Copa do Brasil lá dentro da Arena MRV. É isso aí. E ele vai querer ver o Flamengo ser campeão brasileiro esse ano de novo lá? Não vai. Então, por isso que eu acho que... Porque se o Palmeiras tropeçar diante do Grêmio, se perder e o Flamengo ganhar, acabou. Termina amanhã. Mas o que eu digo é o seguinte, que o Flamengo tem compromissos complicados até o final, porque depois pega acho que o Ceará em casa e o Mirassol fora. Lá em Mirassol. Lá. Mas o problema é se o Palmeiras vai voltar a jogar bem e ser aquele confiável que eu sempre falei aqui no programa. Que com 2 jogos dentro de casa, 6 pontos, somou só 2. Com o Vitória, que briga para fugir do rebaixamento, e um Fluminense que estava bem desfalcado. Sim. Então, assim, essa baixa do Palmeiras, com a colocação do treinador, dizendo que o campeonato já é do Flamengo, é que me chamou a atenção e eu não concordei. Sabe, eu acho que tem jogo. Pra quem que o campeonato definitivamente não acabou? Para Internacional e Santos. Vinícius então? Nicoletti e... Eu vi do Galo sábado na telinha do SBT, não precisa levar a Arrascaeta, não. O Hulk não vive uma boa fase, é crise, é jogador querendo bater em torcedor e arquibancada. Não precisa. Guarda para sábado. Rossi deveria ficar no Rio de Janeiro, Arrascaeta deveria ficar no Rio de Janeiro, Jorginho deveria ficar no Rio de Janeiro. Esses 3 nem levaria para Belo Horizonte. Nem o goleiro? Se ele se machuca, a gente vai jogar a final da Libertadores com o Matheus Cunha, Pedrosa. Não dá, ué. Olha, o goleiro tem que ficar, pô. Se eu tivesse aquela... E outra, se o Matheus Cunha não consegue agarrar contra o Atlético Mineiro, vai agarrar contra quem? A gente vai só tirando dele, né? Começou com a skin. Não ganhei ainda. Pé no chão. Pé no chão. Amigo, aí, ó, eu tô no meu dia menos insuportável. Daqui a pouco vai subir. Olha, eu andando em Niterói. Bota aí. Daqui a pouco vai o sub-20 pra eu tô só Minas. registrando. Eu tava lá em São Paulo ontem, Veni. O clima tava meio triste lá, cara. Olha. Ai, papai do céu. E ó, papai do céu não vai ser tão bom assim pra mim. Só pra não perder o costume, Lucas Pedrosa, vamos falar de Flamengo aí que ganhou e o Palmeiras não ganhou, o troço tá ficando firme, hein? Agora, só pra deixar registrado, eu como uma boa botafoguense que tem um potente microfone aqui do SBT, isso só mostra o tamanho do meu fogão no ano passado. Que chegou o momento que você vai, final do campeonato, brigando por tudo, vai cansando, todo mundo cansa, mas na vez do Palmeiras é cansaço, na minha pipocou, né? Aí eu tive uma final na semana da final da Libertadores. E sabe o que eu fiz com o Palmeiras no Allianz, Vene Casagrande? Ganhou, eu lembro disso. Olha lá. Eu lembro disso. Olha aí o Flamengo, venceu o Bragantino, esse jogo no Maracanã, 3-0. Fora o baile. Com gol de Arrascaeta, o Bruno Henrique fez, o Jorginho fez, e tá cada vez mais perto, gente, do título do Brasileirão, Vene Casagrande. Quase lá. A mãozinha. Não, já é campeão, Vene. Não. A mãozinha só. Olha as canjicas dele de fora. O Flávio Henrique tava lá e acompanhou tudo. E o torcedor rubro-negro tem que ficar feliz mesmo, porque o momento é agora, né? Que é assim que vai empurrando, Vene, é assim que vai. Rodou.
Era o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da final da Libertadores. Arrascaeta voltava ao time e logo mostrou por que faz tanta falta à equipe. Cebolinha começou jogando e tentou mostrar serviço para não sair mais do time titular. O Flamengo pressionava o Bragantino e o Carrascal fez muita gente gritar gol. Bruno Henrique bateu com força e não desperdiçou, ganhando pontos para ser o centroavante na final da Libertadores. Quando o Felipe subiu pro profissional, ele veio conversar comigo e falou se ele podia contar comigo. Eu falei, cara, eu tô aqui para poder ajudar, e deixou claro que eu não seria titular em todos os jogos, mas queria me usar em alguns e eu seria muito importante. Então, cara, eu tô aqui para poder ajudar o Flamengo, para poder servir da melhor maneira, e então é isso que eu venho fazendo. Independente se eu jogo ou não, o Flamengo hoje, a equipe que tem, todos são jogadores para poder jogar de titular, mas quem escolhe é o treinador. Então a escolha dele será a melhor que ele pensa, né? E a gente só tem que trabalhar, fazer o nosso melhor para poder estar pronto quando ele precisar. O Flamengo sai do Maracanã com 4 pontos a mais que o vice-líder Palmeiras, faltando 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. A vantagem deixa o time do Felipe Luiz perto do título e com moral para a final da Libertadores. Sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro no jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu também me machuquei muito, eu entendo muito as sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias. Ainda em campo, os jogadores souberam do empate do Palmeiras, o rival na disputa por 2 títulos nesse fim de ano. Cara, final é sábado, mas não dá para poder. Ele tá feliz. DJ Careca, cadê a música pra ele? Ele gosta. Bota aí. DJ, bota aí. Estamos a 2 passos do paraíso. Bota a que você quiser, DJ Careca. Escolhe aí, DJ. A música é sua. Olha aí, ó. Vene Casagrande. Ô, Vene, o que você mais gostou do Flamengo? Além da matemática, o que te animou na exibição contra o Red Bull Bragantino? Fernandinha, vamos lá. Primeiramente, boa tarde Pedrosa, a todos aí que estão nos assistindo. Uma ótima semana a todos. O Flamengo voltou a jogar da maneira que sabe jogar. Fazia tempo que o Flamengo não fazia uma grande partida como fez diante do Red Bull Bragantino. E eu acho que não é coincidência o Flamengo fazer esse grande jogo por conta do retorno do Jorginho. Jorginho ficou um longo período aí se recuperando de um problema, voltou no jogo anterior e entrou no segundo tempo, mas era um contexto totalmente diferente, e agora, junto com a Arrascaeta ali no meio de campo, ele conduziu o Flamengo de uma maneira absurda, jogou muita bola, o que o Jorginho jogou contra o Red Bull Bragantino, e para mim, ele é um grande jogador, ele faz total diferença no esquema tático do Flamengo, o passe que ele deu pro gol do Arrascaeta, ele deu um passe também no primeiro tempo pro Gonzalo Plata, que o Gonzalo Plata não soube aproveitar, então eu gostei do Arrascaeta, assim, para mim, hoje, ele é o melhor jogador do futebol sul-americano, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro. Gostei também da partida do Everton Araújo, mas por que o Everton Araújo jogou bem? Porque ele teve ao lado dele o Jorginho. O Jorginho, além de ser um cracaço da bola, ter uma qualidade absurda, tecnicamente falando, ele é um jogador que ele faz os outros crescerem de produção. Como a gente gosta de mencionar aqui o Thiago Silva no Fluminense, é o Jorginho no Flamengo. Todos que jogam ao lado dele vão jogar bem, porque ele é um cara que sabe fazer isso, ele faz os outros crescerem de produção. Mas eu acho, Fernanda, que a melhor notícia do Flamengo nos últimos jogos
Óbvio que o Flamengo não vinha jogando bem, mas tinha um jogador que estava crescendo de produção e que, para mim, hoje tem que ser titular na equipe do Flamengo, é o Everton Cebolinha. Esse jogador, ele está vivendo uma boa fase, voltou muito bem de uma lesão, ele ficou um período aí se recuperando de um problema muscular, voltou muito bem e hoje ele está sendo um jogador mais eficiente que o companheiro dele nessa posição, que é o Samuel Lino. Tanto é que ele faz a jogada ali no gol do pênalti, ele que fez a jogada, ele quebra a linha adversária fazendo dribles, algo que o Felipe Luiz pede para o Samuel Lino, mas o Samuel Lino não está conseguindo fazer. Isso não quer dizer que eu acho que o Samuel Lino não vai render mais com a camisa do Flamengo. Estou falando de momento. Se a final da Libertadores fosse hoje, eu escolheria o Cebolinha, sem sombra de dúvidas, para jogar na ponta esquerda. Então eu gostei do Flamengo todo, em todos os sentidos. O plano de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz, deu certo. Tudo que ele pensou para esse duelo. O Flamengo foi soberano, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais de 3 gols. Então o Flamengo, ele está vivendo, voltou a viver uma boa fase. Mas eu acho que isso muito graças ao retorno do Jorginho, porque esse, para mim, foi o grande jogador dessa partida. Lucas Pedrosa. Tô igual minha avó. Vou ver. Lucas Pedrosa, você também escolheria o Cebolinha se hoje fosse a final da Libertadores, ele seria o teu titular também? Fernanda Maia, o Everton Cebolinha é um jogador que já brilhou com a camisa da seleção brasileira e campeão de Copa América. E foi o principal jogador do Brasil naquele título, inclusive. O Everton Cebolinha sai do Brasil como campeão de Libertadores, como ídolo do Grêmio. Ele vai para o Benfica, não consegue se firmar tanto, até por uma questão também de posicionamento. Colocam ele para jogar na ponta direita, se não me engano, até o Jorge Jesus, exatamente. E quando ele chega ao Flamengo, o grande problema do Everton Cebolinha é físico, nunca foi técnico. Tanto que o Everton Cebolinha imprimiu uma grande fase com o Tite, ele foi bem com o Tite, mas ele não conseguiu se firmar justamente porque foi interrompido com uma lesão. Esse cara, com o nível de futebol que ele tem, se ele estiver bem fisicamente, ele está em outra prateleira em relação aos postulantes àquela posição de ponta esquerda. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador melhor do que o Samuel Lino, melhor do que o Michael, melhor até do que o Bruno Henrique naquela posição hoje, porque o Bruno Henrique já não tem mais a mesma explosão de antes. Então, cara, ele é muito técnico, ele finaliza bem, ele tem qualidade, ele é inteligente, ele não sente jogo grande. Eu sempre gostei do Everton Cebolinha e acho que, pra mim, essa oportunidade de jogar no sábado 100% e ele cada vez ganhando mais ritmo, cada vez mostrando o jogador que ele é, o Flamengo vai ganhar um baita de um reforço para essa final. Sobre o Cebolinha, vale mencionar, eu estava vendo os números dele depois desse jogo, ele tem 34 jogos na temporada. Ou seja, menos da metade que vários jogadores do Flamengo. Onde eu quero chegar? Fisicamente falando, ele tá bem. É como se ele estivesse no meio da temporada. O problema ele sofreu com lesão, é ritmo de jogo. E ritmo de jogo ele está adquirindo, ele está mostrando que ele já está com ritmo de jogo. Então, se hoje tivesse que escolher entre o Samuel Lino e o Cebolinha, eu não vejo motivos para não escolher o Cebolinha. Porque tudo que o Samuel Lino tenta fazer, o Cebolinha está conseguindo fazer. E repito, gente, isso aqui não quer dizer que eu esteja pedindo a saída do Samuel Lino do Flamengo, que eu acho que o valor que o Flamengo pagou não vale a pena. Isso não está entrando no mérito no debate. O debate nesse momento é quem tem que ser titular na ponta esquerda. Para mim é o Cebolinha. Outro jogador que eu esqueci de mencionar também, que jogou muita bola no sábado contra o Bragantino, Varela. A diferença quando o Royal joga e quando o Varela joga é outra. E também não é uma crítica ao Royal dizendo que eu quero que ele saia do Flamengo. É mais adaptado, né? O Varela tá adaptado, exato. Olha só quanto que o Varela sofreu até ele viver esse bom momento com a camisa do Flamengo. Vários torcedores queriam a saída do Varela num passado recente. Então, assim, tudo é tempo. Tem que dar tempo ao Emerson Real para ele se readaptar. Existe essa questão do tempo na lateral do Flamengo. Óbvio. O Wesley foi a mesma coisa. A mesma coisa. Até o próprio Rodinei foi a mesma coisa. E agora está acontecendo com o Emerson Real. Só que a gente precisa comentar o momento. E tem uma Libertadores batendo a porta. Quem eu escolheria? Obviamente o Varela, jogou muita bola. E sobre o Jorginho, tem uma diferença também. Ele é cobrador de pênalti. Dificilmente ele perde um pênalti. Isso faz total diferença. Ele chama a responsabilidade. Por exemplo, na final da Libertadores, pode ir para disputa de pênalti. Vamos colocar aqui ele na tela o Jorginho, ele bate de uma forma, né, Pedrosa e Venê? Bem diferente, né? Ele pula, né? Ele dá um saltinho. Sabe como ele começou com isso? Como, uma curiosidade. Nos tempos de Nápoles, um clube italiano que ele atuou, ele estava brincando pós-treino, aquelas brincadeiras que rola com desafio, jogador com goleiro, quero ver você pegar. Aí ele, numa brincadeira, ele bateu desse jeito, aí o goleiro foi e brincou com ele, o pessoal brincou, como assim? Como que você fez isso? Aí ele foi e fez de novo. Aí a galera falou, por que você não faz isso nos jogos? Aí ele começou a fazer e a partir de então ele só bate desse jeito. E aí com o pé de apoio no ar...
não dá direção pro goleiro, o negócio fica difícil, hein, Pedrosa? Fica, porque ele aguarda até o último momento para poder escolher o canto que ele vai bater, e é justamente isso que você falou. Hoje os goleiros, eles conseguem estudar através de vídeos, através de monitoramento até da preparação de goleiros, qual é o posicionamento que esse cara faz, quantas vezes ele bate num canto, quantas vezes ele bate no outro, como é que o braço dele está posicionado para a batida aberta ou a batida no canto cruzado, e também essa questão do próprio pé de apoio. Quando ele pula, você não consegue ler o braço e você não consegue ler nem a perna. Então ele espera o goleiro cair, escolher o canto e bate no outro. Jorginho joga muito. Joga muita bola, e essa precisão e a concentração também. A gente vê que o pênalti não é só o gestual, a base técnica, né? O quanto você treinou, o quanto você é capaz. Tem jogadores que têm mais facilidade, estou falando do gesto técnico. O pênalti é muito mental, né? Você pode ser perfeito, mas se você não for pra bola com a cabeça boa, você vai perder. E o Jorginho tem um nível de concentração, a gente vê até pelo semblante nele, que é impressionante, uma experiência, tudo, né, Oveni? Inclusive o espírito dele também é importante, porque eu acho que faltava isso em muitos jogadores do Flamengo. Encarar o jogo como ele tem que ser encarado. Chamar a responsabilidade, vibrar mesmo. E ele vibra o tempo todo. Totalmente diferente. E também não é uma crítica a outros jogadores, mas eu acho que isso é importante. Um ou outro atleta tem que ter isso em campo. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim também contra o Red Bull Bragantino. E sobre cobrança de pênalti, ele bateu o primeiro pênalti dele com a camisa do Flamengo contra o Neuer, no Bayern de Munique. Ele pegou a bola, ele tinha recém chegado ao Flamengo, ele pegou a bola e falou, eu vou bater. E bateu muito bem, tanto é que converteu. É que se tratando de Jorginho, quem tem medo do cobrador é o goleiro. É o goleiro. É verdade. Não é o contrário. E quem faz mais falta, ele ou o Pedro? Jorginho ou Pedro? Para a engrenagem do Flamengo, quem faz mais falta é o Jorginho. Você também acha, Vene? Eu falei isso 15 dias atrás e esse jogo para mim só confirmou isso. Acho que o Pedro decide o jogo. É isso, mas eu penso o seguinte... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então deixa aquele like se você é novo aqui no nosso canal. Ative o sininho e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil para deixar os créditos de direitos autorais.